saúdo a toda a igreja com a santa paz do Senhor, bem? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse dia, a qual Ele fez e preparou para eu e você estarmos juntinhos na presença dEle, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 15. Amém? Diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Podeis tomar o teu assento, glorificando o Senhor. Irmãos, nessa noite Deus me tem colocado essa palavra no meu coração. E Deus me deu novas revelações sobre esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós falamos, irmãos, desse tanque chamado o tanque de Betesda, nós aprendemos várias lições com esse tanque. Muitas lições preciosas. Esta passagem ela tem a nos ensinar. A primeira lição que eu quero destacar nessa noite é que, irmãos, a Bíblia diz que naquele lugar havia uma grande multidão, porque num certo tempo um anjo ele descia e ele agitava a água, e o primeiro que ali descia era curado de toda enfermidade que tivesse. Então a primeira lição que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a ideia do sobrenatural ainda atrai muita gente. Veja que um anjo em certo tempo ele descia e agitava a água. E eu fico imaginando se nos nossos dias houvesse um lugar assim como o tanque de Betesda, aonde um anjo em certo tempo ele descia, agitava a água, e o primeiro que ali descesse era curado de toda a enfermidade. Eu creio que, a exemplo dos tempos de Cristo Jesus, nesses dias também, grandes multidões haveriam em volta daquele tanque. Eu vou até mais além. Eu quero dizer para você que se esse tanque existia nos dias de hoje, era capaz que algum lugar já tivesse cercado esse tanque, já tinha tomado posse desse tanque, até mesmo alguma grande igreja, alguma grande denominação já tinha apossado dele e estava cobrando para pessoas entrar naquele tanque e ser curado. Então a ideia do sobrenatural ela atrai muita gente, assim como nos dias de Jesus. E eu vejo da mesma forma, assim como nos dias de Jesus, irmãos, que hoje as pessoas elas são atraídas pelo sobrenatural. E isso até certo ponto não é mal, porque o nosso Deus ele age no sobrenatural.
Só que uma das coisas que o Senhor Jesus, Ele nos orientou, é que nós devemos vigiar e orar, para que nós não venhamos ser enganados e nem mesmo cair em tentação. Então nós devemos estar vigilantes, porque da mesma forma que o sobrenatural é bom, só que o diabo ele utiliza disso para enganar aqueles que estão, de certa forma, que são ignorantes quanto à palavra de Deus. Então nós devemos tomar cuidado, porque nem toda manifestação espiritual é de Deus, nem toda manifestação espiritual é o Senhor. Depois você lê na sua casa, 2 Coríntios capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele estava zeloso da igreja de Corinto. Ele estava zeloso porque ele queria entregar aquela igreja como uma virgem pura a Cristo. Mas ele próprio dizia, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, da mesma forma também vocês sejam enganados. Porque se vier alguém pregando um outro evangelho, além do que nós temos pregado, seja anátema. Se alguém anunciar outro Jesus, além daquele que nós temos anunciado, seja anátema. Ou se vocês receberem um outro espírito, além daquilo que nós temos recebido, vocês vão sofrer. Então ele próprio nos orientou que o sobrenatural, nós devemos tomar muito cuidado. O próprio apóstolo João também nas suas cartas, ele vai dizer que nós temos que provar os espíritos para saber se aquele espírito ele é da parte de Deus ou não, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, isso no dia de João. Agora imagine hoje, 2000 anos passaram. Então a ideia do sobrenatural, ela atrai muita gente ainda. E uma das coisas, irmãos, que eu fico, de certa forma, até mesmo com medo como pastor, quando eu vejo as pessoas, elas trocando a palavra de Deus por causa de manifestações espirituais, porque eu entendo que a palavra de Deus está acima de toda e qualquer manifestação espiritual. E se está acontecendo qualquer manifestação que ela não se condiz com a palavra de Deus, nós temos que correr. Porque jamais Deus vai contra a palavra dele. Então eu fico com medo quando eu vejo muitos trocando a palavra de Deus por movimentos, por manifestações espirituais, pelo sobrenatural. E hoje o evangelho, principalmente o nosso meio evangélico neopentecostal, isso está cheio hoje. Virou uma coisa banal, virou até mesmo palhaçada. É anjo para lá, é anjo para cá, mas a vida da pessoa não muda nada. Aí eu vi um anjo está lá na porta, o anjo está no altar, mas a vida da pessoa não muda nada. Eu não posso acreditar, irmãos, que a pessoa ela vê um anjo, um ser sobrenatural, um ser espiritual, e a vida dela fica a mesma coisa. Em 25 anos de crente, sabe quantas vezes eu tive visão de um anjo? Uma vez. No ano passado, uma vigília, os irmãos estavam conosco. E como que eu fiquei? Como que eu fiquei um dia? Passado, fora de mim. Porque é uma coisa sobrenatural. E eu sempre dizia, o dia que eu ver um anjo, a minha fé vai dobrar. E dobrou. Agora não é anjo para lá, é anjo para cá, tem anjo no meio da igreja, é o Miguel para cá, o Miguel não tem mais o que fazer. O Miguel não tem mais o que fazer. Porque Miguel, irmãos, veja bem, irmãos, Miguel, ele é um arcanjo. E Miguel, a função de Miguel, quando você lê na Bíblia, principalmente ali no livro do profeta Daniel, que ele é o guardador da nação de Israel. Mas hoje é o tal de Miguel para lá, Miguel para cá, Miguel fazendo isso, Miguel fazendo aquilo, como se Miguel tivesse mais o que fazer. Eu creio, não me entenda mal, eu creio que os anjos, irmãos, eles são sim espíritos ministradores para ministrar aqueles que vão herdar a salvação. Não me interprete mal, mas hoje se tornou uma coisa banal. A pessoa vê anjo para lá, vê anjo para cá, mas a vida dela não muda nada. Então a ideia do sobrenatural hoje ela tem
os crentes? Cadê a luta? O que está mudando? Será que os crentes estão se amando mais? Será que os crentes estão sendo mais honestos, têm comprado, têm pagado mais? Então eu não creio em manifestação espiritual que não traga mudança. Então eu fico muito com medo quando eu vejo que as pessoas têm valorizado mais o sobrenatural do que a palavra de Deus. E hoje está cheio disso. Ah, não vai vir um fulano de tal lá, ó, o camarada, ele revela até RG. Mas vai ver a vida dele. Um trambiqueiro, já está no 3º, 4º casamento. E daí? Ô, irmãos, nós estamos errados. Cadê essa? A palavra diz marido de uma só mulher. O camarada já está no 3º, 4º. E está revelando RG. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque Satanás ele se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos. E o próprio Cristo diz que no final dos tempos, por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e pelo engano, pelo pecado também que haveria no final dos tempos, muitos, até mesmo se possível os escolhidos, seriam enganados. Então é tempo, irmãos, de nós hoje nos firmar mais e mais nesta palavra. Porque, irmãos, eu costumo dizer, a maior revelação é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não falar contigo, meu amado, não é o assim diz o Senhor, não. Se a palavra de Deus, num culto como esse, ela não falar no teu coração, você está aqui, estão sendo entoados louvores. Se o louvor não falar no teu coração, querido, não vai ser o assim diz o Senhor. Não estou dizendo que Deus não usa com revelação, não me entenda mal, mas hoje, irmãos, tem se tornado uma coisa muito banal. E hoje eu conheço, olha, dezenas e centenas de crentes que estão desviados. Ah, falou para mim, pastor, que ia acontecer tal coisa. Deu até dia e hora, não aconteceu nada. A pessoa está café lá embaixo, está desacreditada das coisas de Deus. A coisa mais terrível do mundo é você, como pastor, depois você ir restaurar uma pessoa dessa. Por quê? Por causa de falsos profetas que ficam falando a torto direito para o nariz. Eu creio em revelação, irmãos. Eu tenho muitas revelações de Deus sobre a minha vida que ainda não aconteceram. Eu creio que são verdadeiras. Eu tenho muitas vitórias, muitas bênçãos que eu recebi através de revelação. Só que nós devemos tomar muito cuidado da fonte que isso tem vindo. E eu costumo dizer, vou repetir, nós devemos estar adquirindo uma certa comunhão com Deus, que quando alguém vier e falar algo para você da parte de Deus, você tenha plena convicção se é Ele ou se não é. Eu sei. Acho que é descansado. Na minha mente eu sei, está falando abobrinha. Não tem nada a ver com isso que ele está falando. Por quê? Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo ele testifica dentro do teu coração. Então o Espírito Santo ele não te deixa enganado, irmãos. Então essa ideia do sobrenatural ela tem atraído muita gente. Você vê multidões para lá e para cá, porque vai vir o fulano de tal que revela, o fulano de tal que prega nos Gideões, o fulano de tal que faz isso, que faz aquilo, e as pessoas vão, mas a vida continua a mesma. Sabe por quê? Porque o que transforma é a palavra de Deus, o que regenera o homem é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela não te mudar, querido, não vai ser profecia que não vai mudar você. O próprio Cristo diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que nos limpa, ela tem a revelação para a nossa vida. Então nós devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados. Vê alguém falando uma coisa da parte de Deus, amém, Senhor, e aí? Se é tudo, mais duas pessoas vai falar a mesma coisa. Faz prova com Deus, irmãos. Não é errado, não. A Bíblia diz que a profecia tem que ser julgada. É o Senhor, ó, mais duas pessoas, Senhor, eu quero para falar a mesma coisa. Gideão fez isso. Você viu Deus repreendendo Gideão? Não. Porque o anjo apareceu para ele, chamou ele de varão valoroso, mas ele foi fazer prova com Deus. E não é errado nós fazermos prova com Deus. E principalmente nos nossos dias, porque para nós não sermos enganados, então João diz: provai os espíritos para saber se os espíritos são de
igreja brasileira. O evangelho da igreja brasileira, que ele tem se tornado um evangelho miscigenado. Por quê? Porque qual é o costume da nossa nação? Já vem do próprio costume da nação, já vem pela cultura. Você vê que a nossa cultura brasileira é formada pelo catolicismo romano, é formada também pela cultura africana, pelos índios. Então houve uma mistura aí do evangelho da igreja brasileira, e nós temos muito cuidado, porque muito misticismo tem entrado dentro da igreja, e muitos têm engolido como se fosse da parte de Deus, e não é, são doutrinas de demônios. Você vê outra igreja aí, irmão, fala um corredor aqui de sala, a pessoa dentro do sala. O que é isso aí? Bahia pura. Não leva esse olhinho aqui, porque esse olhinho aqui, ele veio lá de Israel. Você vai no fundo da igreja, vai achar lata de óleo mais vagabundo que tem, que encheram e estão mentindo, vendendo que é óleo de Israel. Eu falo a verdade, por que eu vou esconder? Tem acontecido por aí, eu como pastor, eu tenho descoberto isso. Não, mas é óleo de Israel, vai lá aos bolos lá, o óleo mais fedido que tem. Como se aquilo tivesse algum poder. Querido, o que traz para mim a cura? Se alguém está enfermo, chama os presbíteros, unge com óleo. A oração da fé sarará o doente, não é o óleo é um símbolo. Glória a Deus. Então é a oração da fé que vai sarar eu e você. É a oração da fé que vai mudar a tua história. Não é a espadinha, não é a aliancinha, não é o cristal, não é o sal, não é a água do Rio Jordão. Não é, querido. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque Satanás ele tem utilizado disso para estar desencaminhando muitas pessoas. E o principal, você acha que eles dão de graça? Uma botijinha desse tamanho aqui, 50. Está lá os trouxas lá dando. Irmão, vou falar de novo. Se você for em qualquer lugar e quem estiver à frente ministrando dizer assim, olha, para você receber essa bênção espiritual, você tem que dar tanto, cai fora, é enganação. De graça receber, de graça dai. Além de dízimo e oferta, o resto é enganação, que ele não existe. Então para você receber a unção, para você receber o milagre, tem que dar tanto, cai fora, isso aí é engano. Nós temos que tomar cuidado. A segunda coisa, podia falar mais aqui, mas vamos parar por aqui. A segunda coisa que Deus me revelou, veja que eles estavam ali naquele tanque chamado Betesda. A palavra Betesda em hebraico é uma junção de duas palavras: Bet, casa, e Esda, misericórdia. Casa da misericórdia. Então Betesda, a casa da misericórdia. Qual a lição que Deus ele nos dá nessa noite? É que pode faltar misericórdia na casa da misericórdia. Porque, irmãos, vamos analisar a história de vida desse homem. Quantos anos ele estava ali enfermo? 38 anos. E o que ele disse para Jesus? Sempre quando a água é agitada, quando eu vou, outro desce antes. Agora eu pergunto, cadê a misericórdia? Estava faltando misericórdia na casa da misericórdia. E hoje não é diferente, irmãos. A igreja ágape, igreja do amor ágape, igreja Filadélfia, amor fraternal. Mas tem amor? Tem amor ágape? O que é o amor ágape? O amor incondicional, que ama sem ser amado. Então muitas das vezes é um título, muitas vezes é uma praga, mas, querido, não tem misericórdia, falta misericórdia na casa de misericórdia, assim como estava ali também acontecendo na vida daquele homem. Eles estavam vivendo uma contradição, eles estavam num lugar chamado casa de misericórdia, só que ninguém tinha misericórdia na vida dele, cada um olhava para si mesmo, cada um se importava com si mesmo, e ninguém estendia a mão para ajudar ele. E a Bíblia diz que havia ali o que? Uma
pessoas sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. Você lê a Bíblia Sagrada e você vai ver em diversos textos dizendo que Jesus sentiu íntima compaixão. Sabe o que isso significa? Jesus se colocava no lugar da pessoa. E nós? Será que temos que nos colocar no lugar daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão chorando, daqueles que necessitam de uma ajuda? Então muitas das vezes falta misericórdia na casa da misericórdia. Então aquilo ali é uma simples fachada. E quantas igrejas hoje, irmãos, de certa forma é uma simples fachada, é só um título, mas falta amor, falta compaixão, falta misericórdia, falta união. Então o Espírito Santo ele está falando para mim e para você hoje que nós, aleluia, devemos voltar a ter misericórdia, a ter amor ágape em nosso coração, para que isso que ele não venha se tornar uma hipocrisia. A casa da misericórdia, mas ninguém tem misericórdia. A casa, igreja do amor ágape, mas ninguém tem o amor ágape. Não pode ninguém pisar no carro dele que já quer sair um soco por irmão. Que amor ágape é isso? Então nós não podemos viver, querido, uma praga, uma denominação. Nós aqui, ó, graça plena em Cristo, mas tem tido graça. A graça de Cristo tem sido completa aqui. A palavra plena significa completa. A graça de Cristo tem sido completa em nossas vidas. Nós temos vivido na graça de Deus, desfrutado da graça de Deus. Porque, querido, eu entendo o seguinte: está difícil você dar glória hoje, fica tranquilo. Vai dar uma aliviada aí. Vai dar uma aliviadinha. Eu entendo o seguinte, irmãos, que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo ele faz conosco, quando nós aceitamos a fé, é que o Espírito Santo ele derrama amor nos nossos corações. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a primeira coisa que o Espírito Santo ele derrama no nosso coração é o amor. Então eu não posso dizer que eu amo o meu irmão, ou melhor, eu não posso dizer, que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão, porque se o amor de Deus está derramado no meu coração, eu logo tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que ter misericórdia. Diga-se comigo assim: nós devemos ser Betesda, casa de misericórdia, mas a misericórdia tem que ser firme em nosso meio. Existe uma ilustração, irmãos, que ilustra bem isso que eu estou dizendo. Um irmãozinho, ele morava no sítio, e ele congregava numa igrejinha muito pequena no sítio. E embora essa igrejinha fosse uma igrejinha muito pequena, mas era uma igrejinha onde a glória de Deus descia, onde o Espírito Santo ele atuava, onde o amor estava presente na vida dos irmãos. Um irmão ajudava o outro através do amor. E esse irmãozinho, então, ele passando uma grande dificuldade, ele teve que vender o sítio e ir para a cidade. E no lugar, no bairro que ele foi morar, quando ele passou pela rua, ele viu uma grande congregação da mesma denominação a qual ele pertencia. E ele disse: à noite tem culto e eu vou vir aí. Mas ele era uma pessoa simples, uma pessoa da roça. Ele pegou a melhor calça que ele tinha, mas tinha alguns remendos, vestiu a sua botininha, o seu terninho já surrado, e ele foi para essa congregação. E quando ele chegou à porta da congregação, o diácono que estava à porta olhou ele de cima e embaixo e disse: aonde você vai? Ele disse: eu vim congregar e adorar o Senhor. E sabe o que o diácono disse para ele? Aqui você não pode entrar. E ele viu chegando vários irmãos de carrão, encostavam os seus carrões na frente da igreja, todo com um terno importado, e entrava naquela igreja, e o diabo não deixou ele entrar. E ele se retira então, cabisbaixo, triste,
as lágrimas rolando, ele senta na beira da sarjeta. E quando ele se assentou à beira da sarjeta, o Espírito Santo veio até ele e disse: filho, por que você está chorando? Ele disse: Senhor, eu vim congregar hoje nesta igreja, a mesma denominação na qual eu pertenço, e eles não me deixaram entrar. E sabe o que o Espírito Santo disse para ele? Não fique triste, porque já faz 40 anos que eu tento entrar dentro também e não me deixam entrar. Um exemplo, querido. Então o Espírito Santo, Jesus estava longe daquela igreja. E hoje, irmãos, embora seja uma ilustração, mas é algo real que acontece em nosso meio, porque quando eu leio ali em Apocalipse, da carta endereçada à igreja, Jesus dizia para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Jesus estava à porta da igreja querendo entrar. E hoje Jesus está do lado de fora de muitas igrejas querendo entrar e não deixa entrar. A terceira coisa que eu aprendo é que Jesus, irmãos, ele nunca despreza o necessitado. Fala para o seu irmão assim: Jesus nunca te despreza. Veja bem, enquanto todos nem sabiam que aquele paralítico existia, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega naquele lugar e ele vê este homem deitado. O texto vai dizer assim: e vendo este deitado, Jesus viu aquele homem no meio daquela multidão. Você pode estar no meio da multidão que Jesus ele te enxerga, ainda que o homem não te vê, ainda que os teus parentes não te vê, ainda que os teus familiares não te vê. Deus ele te enxerga, Jesus ele te enxerga, mesmo você estando em meio à multidão. Por quê? Porque ele se preocupa com você, ele sabe tudo a teu respeito, ele sabe o que você tem passado, ele sabe as lágrimas que você tem chorado. Então Jesus, irmãos, ele conhece tudo nos mínimos detalhes, ele sabe tudo. Enquanto aquela multidão não estava nem aí para aquele paralítico, Jesus chega, já sabia o tempo que ele estava sofrendo, já sabia que ele estava ali por muito tempo, já sabia o sofrimento daquele homem. Enquanto muitos tinham se esquecido dele, Jesus não se esqueceu. Enquanto os muitos estavam ali para ver, aleluia, o anjo descer e agitar a água, Jesus chega ali de mansinho e ele tem um diálogo com aquele homem. Fala para esse irmãozinho: tome cuidado com os lugares de movimento, porque muitas das vezes Jesus chega de mansinho, opera o milagre e se retira. É o que o texto vai dizer. Jesus chegou ali, enquanto aquela multidão estava esperando o agito da água, e ele começa a conversar com aquele homem. Então, enquanto ninguém veio falar com ele, Jesus veio. Jesus começa a conversar com ele. Jesus entende ele. E Jesus se importa com ele. E pergunta para ele: quer esse carção? E nessa noite, Jesus se importa com você. Talvez você chegou aqui preocupado, talvez você chegou aqui e algo tenha afligido o teu coração durante essa semana, mas eu digo para ti nessa noite: descansa o teu coração. Existe um Deus que se preocupa, existe um Deus que está te vendo 24 horas por dia, um Deus que ele vela por ti, ele vela e trabalha por você, e ele está aqui nessa noite para estar dando a vitória que você necessita. Às vezes teu marido não compreende, às vezes teus filhos não compreendem, a tua família não te compreende, mas Jesus te entende. Ele te entende, ele sabe tudo. Às vezes a esposa não te compreende, o esposo não te compreende, mas ele entende tudo. Então Jesus se importa, e isso alegra o meu coração, porque nós servimos a um Deus que ele se importa. Um Deus que se compadece, um Deus que ele sente as nossas aflições. E a Bíblia diz que ele pergunta para aquele homem: quer ser curado? E aquele homem diz: Senhor, eu não tenho ninguém. Olha o estado desse homem, não tinha ninguém por ele. E talvez você chegou aqui hoje, talvez você não tenha ninguém por você, mas você tenha Cristo. Ele é o amigo mais chegado do irmão. Irmãos, e se nós temos Deus conosco, querido?
de nada importa as demais coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus se importa com você, se Deus está do teu lado, você deve descansar, você deve alegrar o teu coração. Então Jesus chega e pergunta: olha, você quer explicação? Se eu não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, vejo o fogo dele, só é um tanque. Jesus não estava ali do lado dele, mas ele estava esperando o anjo. E quantas vezes tem acontecido isso na minha vida e na tua vida? Jesus está do nosso lado, mas nós imaginamos que vai descer um anjo do céu, sendo que Jesus, o principal, ele está do teu lado. Fala para o irmão, você não espera onde não, irmão. Se o principal está com você, se o principal habita em você, que é Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ele deu uma ordem para aquele homem se levantasse, carregasse a cama e andasse. E a Bíblia vai dizer que logo aquele homem, ele se levanta e ele toma a sua cama e ele sai andando. Mas aquele dia era um dia de sábado. E encontraram com aquele homem. E quando encontraram com ele, aqueles principais, aqueles religiosos, eles questionaram esse homem. E disseram para ele: olha, não é lícito você carregar a tua cama, porque é sábado. Os judeus disseram isso para ele. E ele disse assim: olha, mas o homem que me curou, ele disse: toma a tua cama e anda. Qual é a outra lição que eu aprendo através desse texto? Fala assim para o seu irmão assim: o maior inimigo do milagre e do avivamento é o crente legalista. E hoje está cheio. Vou explicar para você o que é um crente legalista. Crente legalista, querido, ele é aquele crente religioso em extremo, mas vazio de Deus. É aquele crente que ele fica policiando a vida dos demais irmãos. É aquele crente que ele vem para um culto como esse, em vez de ele adorar, ele fica reparando os demais. Se o irmão vai tropeçando a palavra, se o irmão vai cantar uma frase no meio errado. Então esse é o crente legalista, aquele crente que ele, quando vê muitas vezes um irmãozinho tropeçar, em vez de ele estender a mão, ele mata logo de uma vez. Então encontra este homem e ele questiona. Então o maior inimigo do milagre, do avivamento, querido, é os crentes legalistas. O homem ele é curado de forma maravilhosa por Jesus, mas veja bem o que aconteceu. Ele sai carregando a cama. Em vez de eles verem o milagre, eles viram a cama. Poucos entenderam aqui, vou explicar para você. Aquele homem, ele era paralítico, 38 anos, ele sai carregando a cama. Esses crentes legalistas, esses judeus, esses fariseus, ao olharem para aquele homem, não viram o milagre, viram ele carregando a cama. Então muitos hoje, em vez de ver o milagre, estão vendo a cama. E hoje, irmão, está cheio. Eu vou explicar para você entender o que significa ver a cama em vez do milagre. A pessoa vem para a igreja, Deus começa a trabalhar, Deus começa a transformar, e de repente, aquela pessoa andando na rua, ela encontra uma outra pessoa e diz: aquela pessoa lá é crente, mas ela fazia assim, assado. Está vendo a cama em vez do milagre. Querido, que a pessoa fazia não importa. O importante é o milagre que Deus operou. Aquele homem, ele era paralítico, ele estava carregando a cama, só que eles não conseguiram enxergar o milagre, somente se enxergava a cama que ele estava carregando, somente via a proibição, somente via a sua vida passada. E hoje, irmãos, está cheio. Ah, mas o Joãozinho está na tua igreja, mas o Joãozinho, rapaz, aquele rapaz dava trabalho. Dava, que Deus transforma. Jesus, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então nós devemos ter consciência disso, de enxergar o milagre de Deus operando, Deus transformando a vida, assim como as crianças louvaram aqui nessa noite. Havia um homenzinho torto, a vida dele era torta, mas hoje Jesus endireitou
machucado, deitado, não tinha ninguém por ele. Agora imagine, irmãos, o sofrimento, 38 anos naquela situação. Irmãos, aquele homem, ele fazia as suas necessidades na roupa ali naquele lugar. Vamos além, vamos enxergar o texto. Você acha que alguém ia socorrer ele, levar ele para o banheiro? Ele fazia as suas necessidades ali, ele mijava, ele fazia, pecava ali. O sofrimento desse homem. Mas quando ele sai carregando a cama, em vez do povo enxergar o milagre, enxergaram a cama, enxergaram a provisão, porque era sábado, sendo que aquele que é o Senhor no sábado tinha dado a ordem para ele carregar a cama. E eu entendo que a nossa vida que vai ser da mesma forma. Sabe o que significa carregar a cama? A cama é para que você não venha esquecendo o teu passado. Eu e você hoje carregamos a nossa cama. Eu e você hoje carregamos uma cruz nos nossos ombros, para que nós não venhamos esquecer de onde Jesus Cristo ele nos tirou. Eu e você temos que olhar para o sofredor com um olhar de misericórdia e não com um olhar de julgamento, porque só existe um juiz. Já prestou atenção que nós somos especialistas em julgar? Mas o que Jesus disse? Não julgueis para não ser, porque com a mesma medida que medirdes, será medido. Ah não, o fulano, o Giovanni, estou apontando para ele, mas tem quanto apontando para mim? Então conforme eu julgar o Giovanni, eu vou ser julgado, porque só existe um juiz. E o próprio Tiago, ele vai dizer sobre isso, diz assim: quem és tu, homem, que julga teu irmão? Só há um legislador e um juiz. Então quando eu e você julgamos, nós estamos nos colocando no lugar de Cristo. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado, querido. A quinta lição que eu aprendo, irmãos, é a última. Diga assim: depois que Jesus opera um milagre, Jesus nos espera dentro do templo. Versículo 14 diz assim: e depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que gestação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então quando Jesus ele salva, ele tira o homem, irmãos, do lugar da miséria e ele leva para a sua presença, ele leva para o templo. Então olha que a obra de Deus ela é perfeita, a obra de Deus ela é maravilhosa. Nós vemos ali em Atos capítulo 3 que quando Pedro e João eles curam aquele paralítico que estava ali à porta formosa do templo pedindo esmola, a Bíblia diz que quando esse paralítico ele foi curado, ele acompanha Pedro e João, ele entra no templo adorando e exaltando o nome santo de Deus, porque eu entendo que quando Deus opera o milagre, ele vai nos esperar depois, é no templo, é na presença dele, porque é lá no templo depois que ele vai nos aperfeiçoar. Então é algo que eu e você nós temos que ter na nossa mente, porque que quando Deus ele opera o milagre, ele quer que nós vivamos depois na casa e na presença dele. Mas o que acontece muito hoje? O que acontece muito hoje? É que muitas das vezes, irmãos, a pessoa ela recebe a bênção, só que depois ela foge do templo. Ela recebe a bênção, depois ela esquece do templo. Ela esquece da casa de Deus, ela esquece da presença do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem, ele entra no templo, ele se encontra novamente com Cristo. Jesus faz uma exortação para ele, diz: olha, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Veja que a situação desse homem era por causa do pecado. E o texto vai dizer que esse homem, depois ele sai da presença de Cristo, e ele começa então a anunciar para os judeus que Jesus é quem tinha curado ele. Fala para o seu irmão assim: essa é a nossa missão. Falando do templo, nós somos alimentados, nós somos edificados,
para que depois nós venhamos sair do templo e estar falando das grandezas de Deus no mundo aí fora. Coloque-se de pé nessa noite. Jesus, irmãos, Ele se importa com vocês. Ele vê o teu sofrimento, Ele vê as tuas lágrimas, Ele sabe aquilo que você tem passado. E nessa noite, querido, talvez você chegou aqui hoje e alguma parte dessa mensagem ela falou ao teu coração. Talvez você tenha esperado a ajuda de muitos, mas você tem olhado esperando uma mão amiga e você não tem encontrado nenhuma. Mas Jesus está aqui nessa noite para estender a mão para você. E eu quero que você, numa atitude de fé, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que precisa de uma vitória, você que precisa de um milagre. Você está na casa de Deus, você está em Betesda, na casa da misericórdia de Deus, aonde a misericórdia de Deus ela atua, aonde Jesus Cristo ele está a todo momento te esperando e estendendo a mão para dar a bênção e a vitória que você precisa.